Suquinho Podcast não tem pra ninguém. 4 amigos numa sintonia que ninguém tem. E se fosse, é sucesso, na certa pode crer. Melhor do que pão com banha, é o que você vai ver. Suquinho Podcast, ligado, ligadaço. Entrevistas, lives, emoção de montão. Não tem pra ninguém, esse programa é top demais. Suquinho Podcast, sempre em alta, nunca sai. Se inscreve no canal, vire um suquista. Ligado no Suquinho Podcast, não tem pra ninguém. 4 amigos numa sintonia que ninguém tem. E se fosse, é sucesso, na certa pode crer. Melhor do que pão com banha, é o que você vai ver. Suquinho Podcast, ligado, ligadaço. Entrevistas, lives, emoção de montão. Não tem pra ninguém, esse programa é top demais. Suquinho Podcast, sempre em alta, nunca sai. Se inscreve no canal, vire um suquista. Bem, você tá ligado às emoções do Suquinho Podcast. Sim, nós estamos vivo hoje. Que dia é, Magu? 19 de dezembro de 2024. Que loucura, Magu. Exatamente às 20 horas nós estamos ao vivo, ao vivaço. Não, isso é uma gravação. É uma gravação? É. Nós não estamos aqui? Nós estamos aqui, nesse momento, nos estúdios suquinianos. E estamos aqui curtindo um clima natalino fantástico. Eu tô na praia agora. É? Uhum. Então tu vai ser abduzido pra cá logo. Então agora sim, muito boa noite, Magu, meu querido. Boa noite, galerinha. Se inscreva no canal, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos. Ah, tu veio bem, hein? Hoje eu decorei a data, que não é hoje. Hoje eu decorei o textinho que agora eu já esqueci. Tu passou a tarde falando dele. Ah, me esforcei, né? Mas tu gastou ele agora. Agora queimou o neurônio. É. Agora já foi. E agora sim, Tony, muito boa noite. O Tannenbaum, Tannenbaum. Leda de Katze. Sei lá o que é. Claro que não, né? Cara, tô muito feliz hoje. O que é? Tu falou uma palavra em alemão. Eu falei em gato. Foi gato. Katz. Tô muito feliz hoje que Katz. com o assunto aqui é Natal. Aham. A gente tentando se colocar mais próximo dessa data, colocar os corações em ordem, porque nasceu Jesus. Momento de reflexão total. É isso né? aí. Mas dia 19? Não. Ai, meu sonho. O cara é o mês todo de reflexão natalina. É o vendo? lance. Tá. Cara. Veio. Agora sim, muito boa noite, meu super técnico Kaká. Boa noite a todos os suquistas de plantão. Um programa hoje mais do que especial. Hoje vamos falar do nascimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos que vamos. Mais um programa. Se inscreva no canal, ative o sininho. E Feliz Natal pra vocês. Tô na praia com o Magu agora. Que momento. Os caras estão querendo urgente pro litoral, né? Mas agora sim, recebendo com muito prazer e alegria, seja muito bem-vindo, pastor Randall. Muito obrigado. Então, pastor, se apresenta pra gente assim, natural, da onde, cresceu como, quando e aonde para chegar como pastorado? Muito bom. Eu nasci em Filadélfia, nos Estados Unidos. Olha, nós temos um americano aí. Sim. E com 10 anos de idade, meus pais disseram, olha, Deus nos chamou para o Brasil como missionários. Então mudou muito a minha vida. Eu troquei o hambúrguer pelo feijão e arroz, o beisebol pelo futebol e tive que aprender o português, né? Primeira palavra que eu falei foi golaço! Ele gosta de futebol, rapaz. Aprendi jogando futebol, né? Aprendi muitas palavras que hoje eu não posso repetir hoje à noite, né? Mas foi muito bom crescer no Brasil como adolescente. Mas chegaram no Brasil em que estado? Então, chegamos em São Paulo. Morei 1 ano em São Paulo, enquanto meu pai
aprendeu a falar português, porque minha mãe, ela é brasileira, então ela já falava português e todos nós tivemos que aprender então a falar português. Todos nós são quantos filhos? Então foi eu e a minha irmã e depois o meu irmão também. Então nós 3 irmãos e meus pais. Começaram em São Paulo, ficaram um ano lá e depois... Depois Minas Gerais. A vida do pastorado é isso, né? Ela vai circulando diversos estados e muitas vezes municípios e muitas vezes países, né? Sim, sim. Meu pai, ele era técnico de basquete, de beisebol, e ele veio ao Brasil e usou o esporte para desenvolver o ministério na igreja, com jovens, com crianças também. Então foi um trabalho muito legal. Gostei muito de participar junto e ver meu pai usando o esporte para iniciar igrejas e trabalhar junto com jovens. Daí de Minas Gerais, fomos para que estado? Então, de Minas Gerais eu voltei para os Estados Unidos e foi para o seminário. Então, Deus foi trabalhando no meu coração, me mostrando assim como é tão importante esse trabalho assim de ação nas igrejas e na comunidade. E eu fui estudar em Ohio. E de lá fui pastor em Indiana por alguns anos. E a igreja lá em Indiana, então, me enviou para o Rio Grande do Sul. Eu cheguei com a minha família, era eu, minha esposa e minha filha de 6 meses. Nós chegamos 6 aqui meses. 1996. 96. Que município? Então, nós moramos em Porto Alegre. E depois viemos para São Leopoldo, onde eu fui pastor por 17 anos. Puxa. Depois Ivoti e agora 2 irmãos. E qual é a congregação? Então, eu sou pastor da Igreja Ministério Bíblico de 2 irmãos. Antes era da Igreja Ministério Bíblico de Ivoti. E antes a Igreja Batista na Feitoria. E antes na Campina. E quando foste estudar nos Estados Unidos, lá na faculdade, ela era de alguma congregação? Então, era de eles chamam de não denominacional, né? Então, não tinha uma, assim, luterana, batista, católica, era vamos dizer, sim. Cristão, não tem uma... Sim, tanto que eu comecei estudando comunicações e depois teologia. Sabe que me impressionou desde o início, que eu conversei com o senhor aqui a primeira vez no estúdio, nos bastidores. O sotaque está muito bem, o português está muito bem. Sim, tem bastante tempo, mas para quem aprendeu do nada com seus 10 anos, né? Está muito bem o português aí, né? Uma outra palavra? Sim. Deixa eu entender. Mostra que ele é de fora. Não é daqui. Sim, mas o que acontece? Às vezes as pessoas perguntam, você não é daqui, né? Eu falo, não, eu sou de Ivoti. De Ivoti. Boa! Ivoti dos irmãos, tudo cidade germânica, né? Aliás, né, 2 irmãos tem um camp maravilhoso. Tem. Setembro. E agora, nesse período natalino, a cidade vive o Natal dos Anjos, né? Sim. É muito bacana, né? Tem muitas apresentações. Nossa, como tá lindo lá. Eu fui há 2 domingos atrás e me chamou a atenção que modificaram uma porção de coisas de um ano para o outro. Eu vou todo ano, né? Tá fantástico. Inclusive vai lá para ver lá à noite. Tá? Sim, já fui várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Daí tu vai. Eu vou. Vai várias vezes lá, né? Vou várias vezes lá. Tu é bucha, cara. Não, mas olha só, para quem não sabe, está ouvindo aqui, lógico, Gramado, Canela é tradicionalmente bonito, é legal de olhar, de participar, de assistir, mas nós não precisamos ir tão longe. 2 irmãos aqui do lado e dá para viver o espírito natalino. Ele foi lá, Magu? 2 irmãos? É. Não.
Vale a pena pegar a patroa. Fazer o que ele Não, perguntou? nós estamos falando faz meia hora. Não, vê lá o Natal lá. Não precisa ver lá ninguém. Não, eu não fui lá. Pois é, mas então assim, ó, vale a pena pegar a patroa, mão dela, dar uma caminhada por lá. Mas eu vou te fazer uma pergunta também. Tu vai fazer a pergunta. Cuidado que tu vai fazer a pergunta. Cuidado. Mas tu não foi na Nova Passando ver a encenação lá? Não. Tu não me convidou? Tu tem que ir, cara. Não, tu não me convidou? Eu tô te convidando para Dois Irmãos. Tá entendendo? Sim. Tu não me convidou para ir para Nova Santa. É. Sabe o ano que vem, então? É. Deixa esquecer. Então tem lugares bonitos também por aí também. Às vezes quando dá umas complicações assim, Os humanos são assim, né, tá? é alemão com gringo aí, rapaz, não dá certo. Precisam de um aconselhamento pastoral. Isso, É verdade. é necessário. Mais ele, no caso, né? Mais ele. Mas agora nós já entramos no assunto Natal propriamente dito, né? Sim. É um sim. período, eu acho um período muito legal. Muito especial. Para reflexão, para um momento onde também existe uma comunhão familiar grande, né? De Sim. família e amigos, inclusive, né? Sim. Pastor, conta para nós, então, assim, das diferentes regiões que o senhor já esteve, como varia o Natal? Porque a gente está habituado com o Natal aqui no Sul, né? Mas como Sim. varia o Natal de uma região para outra? O que lhe chama mais atenção em relação a isso? Sim. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, celebra bastante o Natal, mas é diferente do que aqui. Nós dormimos um pouquinho mais cedo no dia 24 para acordar cedo, porque a ideia é que o Papai Noel vem de noite e entregar os presentes, né? Então, acordamos bem cedo para abrir presentes e celebrar junto com a família, faz uma refeição no almoço bem grande. Então, é uma celebração um pouco diferente. Aqui, você fica acordado até 3, 4 horas da madrugada, né? Abre os presentes do dia 24 para o 25, faz a ceia de noite. O Né? Natal, propriamente dito, é 24 aqui pra gente, né? Sim. Né? Eu sempre perguntei, né, quando eu cheguei aqui, quando é que chega o Papai Noel, né? Uhum. Porque chega, não chega de noite, de madrugada, mas tudo bem. E a ceia de lá? Então, De ceia. nossa, a ceia lá tem peru, tem pernil, né, tem bastante purê de batata, tem coisa doce junto com coisa salgado, né? Então é uma coisa bem diferente. Tem, por exemplo, geleia de cranberry, né? Que agora tá vindo no Brasil cranberry, mas é bem Que azedinho é? assim, né? Maçã? É amora. Amora. É tipo uma amora. Aham. Então, é bem diferente a celebração. Eu lembro acordando cedo para olhar para fora para ver se tinha neve. Então, isso seria o máximo para o Natal. É ver neve caindo cedo de manhã, aquele friozinho. E sempre foi algo especial. Eu vivi isso por 10 anos e depois a gente voltava para celebrar com a família de vez em quando. Então, sempre foi especial o Natal nos Estados Unidos. Agora, o Natal no Brasil também é algo especial porque reúne muita família, muito amigo, amigas, né? Até na igreja, às vezes tem famílias que não têm familiares por perto, aí reúne todo mundo, vem na minha casa, vamos celebrar juntos. Então, é algo especial do povo brasileiro, é essa amizade, esse relacionamento, isso é muito especial. O povo brasileiro ele é muito social, assim, não é social o termo correto, mas assim, ele é do abraço, ele é do aconchego, ele é né? E nos Estados Unidos, eu já ouvi falar até na Europa, em alguns lugares, o pessoal é mais resguardado entre a sua própria família, né? Assim, não tem esse depende lado, um pouco né? da região, mas a maior parte, assim, das regiões onde eu convivi são de europeus, né? Colônias europeias. As pessoas são um pouquinho mais fechados, às vezes, resguardados. Mas O senhor vai fazer
culto, eu não sei se é culto, para fazer culto dia 24, antes do culto especial que vocês fazem? Então, nós vamos fazer um culto dia 22 e nós vamos mostrar o The Chosen. Eu não sei se conhecem essa série da sim. TV, Sim. mas ele é algo que mostra a vida de Jesus. Sim. E eles fizeram uma apresentação especial para as igrejas no Brasil, eu creio que no mundo inteiro, e eles fizeram um título, um capítulo especial para as igrejas para mostrar no Natal. E nós vamos fazer isso. Que joia. Temos o nosso prédio novo ali em Dois Irmãos e recebemos cadeiras novas, então vai ser, olha, muito agradável ali para a gente assistir e participar. Que legal. Mas vamos falar então do Natal propriamente dito. Sim. Sabe que já me perguntaram, já me falaram, já me questionaram. Assim, vocês cristãos podem, por exemplo, dizer que aquele guri que nasceu era o Filho de Deus. Por que ele teve que morrer para salvar o pecado de quem nasce com pecado? E entram vários questionamentos a nível de crenças, né? Sim. Porque existem várias denominações tanto de Deus e Pai, Filho e Espírito Santo, né? As diversas comunidades têm nome propriamente de Deus, até a própria Bíblia relata, né? Conforme escrita por denominação de quem, né? Então, como é que o senhor me diz assim sobre essa diferença? E a gente entende que, indiferente de como chamar, como agir, que a história é essa que a gente aprendeu desde pequeno, né? Sim. O meu professor de filosofia, ele falou para mim, Jesus, ele foi apenas um carpinteiro. E o que eu falei para ele então você não leu a Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação de Deus a respeito dele mesmo. Né? Então, nós temos o costume na igreja de ler de Gênesis a Apocalipse. E se você ler de início a fim, você vai ver que Deus, ele é um Deus próximo. Ele não criou o mundo e abandonou o mundo. Até mesmo quando Adão e Eva pecaram, Deus não simplesmente abandonou eles, mas ele prometeu que um dia viria da semente da mulher alguém que ia esmagar a cabeça da serpente e ia ser ferido no calcanhar. E nós podemos ver através dos anos, através dos capítulos da Bíblia, várias promessas de que um dia viria o Messias, um dia viria o Salvador. E ele ia derrotar, assim, Satanás, ele ia também derrotar o pecado, ele ia nos resgatar e nos salvar. Então, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que se revela como um Deus salvador. E o Natal é uma celebração das promessas de Deus sendo cumpridas. Então, tem muitas profecias, desde Gênesis a Abraão, ao povo de Israel, aos profetas, que são cumpridas com a chegada de Jesus. E você precisa colocar a sua fé em alguma fonte de verdade. Okay? Eu coloco a minha fé na fonte de verdade que é a palavra de Deus. Então eu vou guiando a minha vida, também eu vou guiando as minhas decisões através da palavra de Deus. E na Bíblia Deus se revela como Pai, como Filho, como Espírito Santo. E Deus Pai enviou Deus Filho, e nós celebramos isso no Natal. E Jesus veio, sim. Ele morreu por quê? Por que ele teve que morrer na cruz? Porque nós pecamos e precisamos, então, de um sacrifício. E Jesus, que viveu uma vida justa, ele viveu uma vida agradável a Deus, ele viveu essa vida justa por nós e morreu por nós. Daí até entra essa questão, assim, agora o senhor falou a palavra sacrifício. E antigamente, no Antigo Testamento, né,
Uhum. Tinha muito, né? Do pessoal fazer sacrifício a Deus, Sim. né? E daí eu já vi até, eu vi recentemente um podcast o pastor falando assim, olha, tem congregações que só acreditam no Velho Testamento. Diz que o Novo Testamento não é, porque foi escrito por homens inspirados por Deus. Sim. Mas essa situação o cara questionou, entendeu? Então eu digo, nossa senhora, mas olha onde é que eles estão indo, né? E tem uma sequência, conforme o senhor mesmo falou, se ler a Bíblia de ponta a ponta, ela tem uma sequência da história toda Sim. que tem tudo a ver com o que a gente aprendeu desde pequeno. Né? Sim. Recentemente estávamos estudando junto com um grupo e um do grupo disse, eu não gostava do Antigo Testamento. Era só lei, era só mandamento, era só história. Mas hoje eu entendo o Novo Testamento porque eu estudei o Antigo Testamento. Então, aquela questão de sacrifício. Por que o sacrifício de uma ovelha? E por que Jesus teve que morrer na cruz? No Antigo Testamento, o sacrifício de um animal, ele cobria o pecado. Mais tarde, Jesus veio e João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus tira o pecado do mundo. Tira o nosso pecado. Então, eu sou pastor, mas eu ainda peco. Eu preciso de salvação. E Jesus é o meu Salvador. Ele morreu por mim, no meu lugar, como meu substituto. Então, se não fosse ele, eu estaria perdido. Então, como se encaminhou para Maria e José terminar na manjedoura em Belém? Fala um pouquinho dessa história. Ok. Sim, é bem interessante que foi prometido a Davi que o reinado dele seria para sempre. Mas nós acompanhamos no Antigo Testamento que os reis pisaram muito na bola e eles não agradaram a Deus e, enfim, Israel foi disciplinado e perdemos um pouco essa linhagem dos reis. Mas se você abrir a Bíblia em Mateus e em Lucas, que fala do nascimento de Jesus, começa com a cronologia dos reis, né? Ou antes ainda, né? Antes, mas fala de como tanto Maria como José vieram da linhagem de Davi. Foi prometido então o Messias que viria da linhagem de Davi. Onde que foi prometido que iria nascer o Messias? Em Belém, onde Davi nasceu, né? Que era uma cidade sem importância. Então, José e Maria tiveram que ir até Belém por causa de uma obrigação do governo. Não havia lugar para eles, né? Então, Jesus nasceu numa manjedoura. Então, imagine, o Deus que criou tudo, Deus Filho, Jesus, ele nasceu numa cidade, olha, insignificante, num lugar insignificante. Mas nós podemos lembrar de vários personagens da história do Natal. Nós lembramos dos anjos que apareceram e cantaram aos pastores que estavam ali. Nós podemos lembrar dos anjos que apareceram tanto para Maria como José, anunciando que eles iam ter um neném. Nós podemos lembrar dos magos que antes, cremos que Daniel, o profeta, tinha avisado aos magos anos e anos antes que um dia viria alguém importante, né? E quando eles viram a estrela, eles foram ao encontro do Messias, né, de Jesus. Então nós podemos ver várias coisas acontecendo, tudo no plano de Deus, mas tudo também profetizado anos e anos antes. E o que nós podemos ver é uma grande celebração celestial. Anjos cantando e avisando que nasceu o Salvador. Naquela pobreza toda. Deus
Ele não tem. Ele pega e põe o filho dele nascer bem, né? Mas naquela pobreza lá que não dá para entender. Não dá para entender. Com relação ao dia 24 de dezembro, há controvérsias, né? Esse dia Jesus ter nascido. O senhor pode dizer alguma coisa que tem a ver com isso que estou falando? Porque de repente numa aula eu teve lá, eles falaram a respeito disso, né? Sim. Eu não lembro exatamente toda a informação sobre isso, mas provavelmente não nasceu no zero, né? Nosso calendário vai até o nascimento de Jesus, zero, mas provavelmente ele nasceu, não sei se talvez ano 2 ou ano 6, né? E provavelmente também não foi em dezembro. Mas isso é tudo baseado em algum calendário. Eu provavelmente dei aula sobre isso, mas não lembro exatamente os detalhes disso aí. Não, é que até tem outros países que comemoram a data natalina em outro período mesmo, né? Sim. Realmente, assim, uma polêmica em relação à data real, né, do Natal. Sim. E eu não sei se isso é tão importante, a data exata que é importante é relembrar, celebrar e dar importância e significância ao que aconteceu. O senhor acha que o mundo mudou depois do nascimento do Cristo? Olha, o mundo foi transformado, né? Mas o que foi transformado foram pessoas, né? Pessoas foram transformadas. Sim, nesse por Jesus. sentido. Pessoas. Sim. Por que eu acredito que tudo isso é verdade, é real, o cristianismo é real? Porque é por causa de vidas transformadas. A minha vida transformada. A vida de muitas pessoas que conheceram, então, a Jesus como seu Salvador, tiveram as suas vidas transformadas. O senhor acha que eu falo Jesus Cristo, eu falo Deus e Espírito Santo junto, né? Uhum. Santíssima Trindade. Sim. O senhor acha que tem pessoas que têm que passar por alguma provação, ou melhor, tu achas que Deus coloca a pessoa de joelhos para que ela possa aceitar o Cristo Salvador dentro de si? Ele bota provações. Olha aí, nosso exemplo. Eu, Tony e Cacá, conviver contigo sem uma provação, cara. Eu não acho, cara. Eu acho ele boa pessoa. Tu acha boa pessoa? Uhum. Às vezes. Às vezes. Eu me acho uma boa pessoa. Às vezes. Cacá, quem tu acha, Mago? Às vezes também. Olha aí, ó. Tá fechado. Brincadeira à parte. Todos nós somos pecadores, né? Às Alguns vezes. mais, outros menos. Como assim mais? Eu só Olhou pra gringo, ele? cara. Eu não tô Só entendendo. gesticulando, né? Não tô apontando pra ninguém. Apenas Eu não tô entendendo, cara. Apenas nada. É isso aí. Então, Sim, eu faço capelania, eu acompanho muitas pessoas. o que é capelania? Visitando no hospital, visitando nas casas. Pessoa que tá lá sofrendo. Pessoas com bastante dificuldade, né? E eu vejo que a dor e a dificuldade pode levar a pessoa a ter um coração mais maleável, a também se aproximar mais de Deus. Então, sim, eu acho que sempre na nossa vida nós chegamos a momentos que precisamos de Deus. Né? Então, muitas vezes as dificuldades vêm e aí nós podemos clamar a Deus. Né? Nós passamos por toda essa enchente e, nossa, várias pessoas chegaram para mim dizendo: pastor, eu perdi tudo. Né? Teve um que até disse: eu perdi tudo menos a minha sogra. E eu pensei, nossa. mas você vê... que dureza, cara. mas você vê pessoas, quando eles sofrem, eles estão bem mais abertos a procurar
a Deus e procurar a verdade, né? Mas também existe, né, pastor, o pessoal que procura orientação e a Deus na dificuldade, depois que passa a tormenta, esquece, né? Sim. Isso também acontece, né? Sim, mas isso infelizmente acontece para todos nós. Às vezes nós não damos atenção a Deus em momentos da nossa vida. Então, por isso, às vezes Deus deixa as tribulações acontecer, para a gente amadurecer, né? A gente cresce muito com o sofrimento, com as dificuldades, mas também para nos aproximar dele, para a gente clamar a ele. O Magu não sofreu, cresceu. Não. Cara, tu teve um momento, né, de quase padre, né, Magu? Traz um pouquinho para nossas Pastor, eu tive o chamado, né? Tive o chamado para ir pro seminário, né? Igreja Católica. Padres carlistas. Aí fui, né? Aí deu um ano eu fugi. Não era, daí o chamado não era. O chamado não era para ti, né? Eu queria sair da colônia, né, cara? Sei lá. E aí era bem bom. A gente fez umas semanas de teste, ver se. Era bom. Depois ficou ruim, né? A Igreja Católica tem umas matemáticas diferenciadas. Depois que eles conquistaram a ovelha, daí. Já era, né? Daí saiu do passo pro. Já era. Eu lembro que eu mandei uma carta pro meu pai. Deve estar guardada lá nas coisas dele lá. Eu botei assim, ó. Recorreu, Senhor. Vou desistir. Aí ele me mandou de volta. Agora que tu foi, tu aguenta isso aí até, pelo menos, para não perder o ano letivo. Sim. Então, aguenta isso aí até pegar o aprovado no boletim aí. Aí, quando eu peguei o aprovado no boletim, eu dobrei, todo mundo guardava aquele boletim de notas. Sim. Eu peguei, dobrei em 8 pedacinhos, botei no bolso. Todo mundo indo pro refeitório. 80 pessoas indo pro refeitório e eu indo pro outro lado. Peguei uma sacola com umas roupas. Daí o padre assim, ei, onde tu vai, ô 110? Era meu número, né? 110. Vou pra casa, abandonei. Tô com o boletim aqui, ó. Vocês não podem me reprovar. Fui embora. Peguei o ônibus e fui embora. Então esse foi o... Sim. Foi isso aí. Mas Deus é sábio, né? Não tinha como. Então, ia ser legal, cara. Eu ia ser o padre Marcelo. Vocês que convivem com o Magu assim há mais tempo que nem eu, você não tem vocação, não tem como ele estar no púlpito. Não tem proposta. Mas isso que o Guga colocou é bem interessante, até para te contar um fato. Eu percebi lá, né? Éramos em 80, mais ou menos. Idade 14, 15 anos por aí. Poxa, só um pouquinho, eu moro em frente ao seminário católico, bairro Primavera, e eu não sei se tem 10, se dá 10. Mas você tá falando em 2024, né? Eu tô falando em 1984. Tá, Tony, mas eu entendi que ali no seminário não era um local de formação de padres, sim um local de morada dos padres, não é isso? Não é morada. Ali não, é estudo, garotos. É preparo, E hoje tu acha que não tem 10? Não, mas assim, não passa de 10. De ano em ano é renovado, por isso que eles vêm. O que... Sim, aos sábados, tem sábado sim, sábado não, eles saem às 9 horas da manhã, daí dá pra mim aumentar eles tudo e... Mas eu queria colocar um negócio que é interessante, que daí eu vou fazer outra pergunta pra encaixar. O que eu percebia lá? Eu tinha meus 14, 15 anos, tá? Eu não sei porquê, mas eu conseguia perceber, ter uma visão um pouco fora, assim. Olhar de cima, né? E tinha muita gente que era, eu vou falar, o beato, o cara que estava cego pelo que o padre falava, ou pelo que o grupo conduzia, né? Mas tinha as coisas que não fechavam. Vou citar um exemplo. A gente tinha tarefas, né? Trabalhava na cozinha.
É mais suave, né? Mas tinha tarefas que, por exemplo, a gente tinha que colher arroz ou milho. Então, juntava toda a galera e nós ia colher milho na mão. Mas a gente ia fazer isso para terceiros, entendeu? Então, existia um acordo financeiro entre as cabeças lá e a gente era mão de obra. Eu consegui enxergar isso, mais uma meia dúzia consegui enxergar isso. Os outros 70 não conseguiam enxergar isso. Então, para nós era um desaforo. Para eles era um propósito, tinha que ir lá fazer paralelepípedo também de pedra. E muitas coisas que eu vi. Outro exemplo, a gente tinha uma granja pequenininha de ovos, né? Então são 80 pessoas, imagina. E tinha vaca com leite, tinha ordenhadeira mecânica. Então eu trabalho na cozinha, então dava uma quantidade mais que suficiente. Mas o leite, o que era feito? Metade era vendido. Tinha 2 freiras que auxiliaram na cozinha. Metade era vendido e metade acrescentava água no leite para nós. Ovo também, nós podíamos comer 10 ovos por cada um por dia. Não, era só alguns dias da semana. O excedente era vendido. Então existia um cambalacho, eu diria assim, uma malandragem que para mim não fechava, sabe? Não fechava. Se tu tá pregando um troço mais humanitário, assim, uma comunidade, vamos falar, tá errado esse lance aí. Isso que eu via, né? Isso que eu via. Então, já vou terminar o desabafo aí. O troço da fruteira do padre lá era chaveado, as frutas boas, nós não podíamos entrar. Então a gente se rebelou e foi lá e roubava de noite. Mas por que eu tô te dizendo isso? Por que eu quero dizer tudo isso aí? Claro, porque, tá errado, fruta é pra todo mundo. Aquele exemplo que eu acho que eu já contei aqui, Páscoa, a gente foi pra casa. 6 meses lá, a gente foi pra casa. Todo mundo voltou, todo mundo de lá predominante origem italiana. Aí voltou para seminário com o quê? Com a sacola cheia de comida, né? E aí todo mundo de pé, assim, antes de sentar numa janta. Aí o padre tocava sinetinha e daí todo mundo sentava, né? E todo mundo rezou, todo mundo de pé e a sinetinha não tocou. Ele começou a caminhar, daí ele veio com um discurso. Que tinha gente que tinha ido para casa, que voltou com comidas escondidas e que ali a gente tava num contexto que era para ser dividido. Eu fiquei pensando, né, o que o cara tem e o cara trouxe, né? O cara trouxe uma barra de chocolate do tamanho dessa mesa, trouxe alguma coisa, comida extraordinária. Não, cara, ele trouxe batata doce assada no forninho, sabe? Uma coisa que não é perecível. O padre fez ele cortar em 80 pedacinhos, passar e dar um pedacinho para cada um. E aí o que eu vi? Eu vi de novo aqueles 70 e poucos pegando. Aí chegou pra mim e disse assim, eu não vou pegar. Não, tu tem que pegar porque tá dividindo. Não, cara, a batata doce é dele, cara. Se ele quer jogar fora, se ele quer dividir, isso é uma coisa dele, entendeu? E agora eu vou chegar na pergunta que eu quero te fazer dessa encenação toda aí, desse comentário. Por que tem igrejas... Eu sinto que tem igrejas, e o senhor vai me entender, que usam essa manipulação para fins financeiros, né? Sim. Eu acho muito errado. Eu acho muito errado. E isso é do ser humano? Isso é do mal? Ou isso é uma aprovação que as pessoas que são levadas por essa galera tem que passar? Sim. O que tu acha disso? Eu creio que o que é mais importante na escolha de um pastor, um padre, um líder, é o caráter, né? O caráter que fala mais alto. A nossa vida exemplar é o mais importante na formação de líderes, de discípulos de Jesus, né? Então, meu pai começou comigo cedo, me ensinando a palavra, me discipulando, me disciplinando, né? Porque ele sabia que era tão importante o meu caráter, né? Então, o que é importante tanto na Igreja Católica como na Batista Evangélica
é o caráter do líder. Né? Então, tem muita gente que fala, você está atrás da minha carteira, né, pastor? Eu não estou atrás da sua carteira. Agora, a igreja precisa de recursos para poder fazer o seu ministério? Precisa. E faz um serviço, um bem, tanto as pessoas ali como a comunidade em si precisa de certos recursos. Mas nós temos que ter cuidado como pastores de não aproveitar dessa situação, de não manipular. De eu dizer, se você dá 10, Deus vai dar 100. Isso não diz nada na Bíblia. Eu não posso torcer e usar a Bíblia do meu jeito para tirar dinheiro do bolso de ninguém, entendeu? Então, o que eu ensino para os meus filhos? Eu ensino responsabilidade, eu ensino que eles precisam também separar um pouco para Deus, né? E eu ensino isso na congregação também. As pessoas devem honrar os seus compromissos financeiros, né? Você não deve ficar roubando, não deve criar dívida que você não pode pagar. E Deus também pode fazer e deve fazer parte do seu coração e dos seus recursos, né? Agora, nós falamos muito pouco disso na igreja. Isso é mais no discipulado. Eu converso com o pessoal ali. Muitas vezes o pessoal chega com dívidas grandes e a gente vai até ajudando, tá? Como que você vai gerenciando os recursos que você tem, né? Então, é algo que é um aprendizado, é ensinamento, mas como igreja, nós precisamos fazer o nosso papel de abençoar as famílias e a comunidade. Então, nós temos lá em Dois Irmãos quiropraxia, que a gente oferece, aulas de inglês que a gente oferece. Nós acompanhamos os jovens, as crianças, nós estamos recolhendo recursos e entregando. Nós alugamos um local ali em São Leopoldo, que foi atingido bastante pela enchente. Nós estamos pagando o aluguel, estamos levando recursos para lá para distribuir. Deus, por sua graça, nos deu a salvação, né? Então nós também devemos ser pessoas de graça e misericórdia. E no Natal muito mais ainda, né? Sabe que, na verdade, isso tudo se resume trazendo para o mundo do Magu nesse momento, que ele é motociclista. Eu já fui motociclista, eu tive um acidente por tinha bengala, né? Uhum. Então, assim, ó, no mundo motociclista é uma grande irmandade, né? Mas tem gente boa e tem gente ruim. A verdade é essa. E onde tiver um grande aglomerado de pessoas, tem gente boa e tem gente ruim. Infelizmente, é a realidade que nós vivemos. Mas agora, trazendo um pouquinho para o assunto do Tony, quando comentou ali na frente da tua casa que são poucos os jovens, né? Sabe, né, que a minha sobrinha Natália, né? Agora em janeiro está fazendo um ano que ela se formou como missionária, está no Tocantins, trabalhando como missionária luterana, né? Que legal. Então, quer dizer, uma pessoa jovem, da idade da minha filha, mais velha, 25 anos, 26 anos, e resolveu se dedicar à vida nesse sentido, né? Então, eu concordo com o pastor quando ele fala assim que é da vocação e é também do incentivo dos pais, né? E nisso Fausto e a Márcia trabalharam muito sempre pela Natália, né? Nesse sentido, né? Quer dizer, é assim, é a vocação e é um conjunto, né, de fatores. É o conjunto. Eu sempre falo pro pessoal que todos nós somos dependentes da graça e misericórdia de Deus. Todos nós podemos cometer pecado, erros e precisamos de Deus. Até o pastor não é perfeito. Eu não vou para o céu porque eu sou perfeito, porque eu não sou, né? Eu preciso também passar um tempo confessando o meu pecado a Deus, porque, né, às vezes a gente pensa algo que não deve, fala alguma coisa que não deve, faz alguma coisa que não deve, não faz o que deve, né? Então, tem momentos que eu preciso ser honesto e humilde e dizer, Deus me perdoe, eu pisei na bola. Eu preciso fazer isso com a minha esposa, preciso fazer isso com os meus filhos, preciso fazer isso com os irmãos da igreja, né? Então, isso é algo que não tem ninguém perfeito, só Jesus. E esse período natalino também é um período muito apropriado para essa reflexão, para rever os fatos.
acertar, Pode quem sabe, com algum pensar familiar. no ano aí, né? Cara que toma espumante aí, programas podcast, né, Cacá? Daí ficam só em risada, né? Acontece. Né? Ainda mais quando o cara tem que fazer o encerramento, né? Com uma leitura, vai ficar feio, né? Né, Tony? Esses caras tá louco. Eu tô. Vocês estão me condenando, cara. Nada, é Olha, a que conversa o tá- pensamento do dia O pensamento do dia foi incrível. Foi ontem. ruim? Foi ruim? Foi foi incrível. bom, foi legal. Foi muito bom. Cara, o assunto tá muito bem, mas a gente vai meter um breakzinho aí, né? É. A gente faz um VaptVupt, né, Cacá? Vamos dar uma faturada aí então no break. Vamos lá que temos que pagar o tratamento do Tony. Ligado, ligadaço. Vai lá, te inscreve no nosso canal, dá o teu joinha, aciona o sininho e compartilha. Compartilha muito o nosso canal. Nós precisamos de inscritos. Dá aquela força pra gente, inscreve lá e tá tudo certo. E pastor, mas então dia 22 vai ter aquela programação. Sim. E daí, a nível de Natal, encerra. Então, Como é que é? todos estão convidados aí. Depois nós vamos meio que tirar umas folgas ali, Umas né? férias, Umas né? férias. Dia 29 nós temos um almoço especial e aí eu vou tirar umas férias, né? Então, Que é preciso, né? sim, esse ano não foi fácil, né? Com as poxa. enchentes e tudo mais, foi bem puxado, mas foi um ano importante. Com certeza. Com certeza. E a nível de Natal, assim, o que o senhor pode dizer sobre pós-Natal, quando o menino Jesus, o bebê, né, Jesus, como é que foi isso? Se a Bíblia relata isso, o retorno do casal, como é que foi isso? Ok, então o que aconteceu é que Herodes, o rei, ele ficou sabendo que Tem um rei, nasceu um rei. E aí o que ele fez? Ele reuniu assim, várias crianças daquela idade e matou aquelas crianças, né? Então veio grande sofrimento naquela época. E José e Maria tiveram que fugir com Jesus para Egito e cumpriu mais uma promessa, uma profecia, né, de que sairia do Egito. Né? E quando Herodes faleceu, então eles voltaram e criaram Jesus ali em Nazaré, né? Então ele
cresceu ali, diz, na graça e em verdade, né? Então, Jesus foi crescendo e, enfim, começou mais ou menos com uns 30 anos de idade o seu ministério. E você pode acompanhar nos evangelhos tudo que ele falou, ensinou e ele fez. Milagres, né? Sim. E o maior milagre de todos foi a morte e ressurreição dele na cruz, por nós, para a nossa salvação. A história como ela é relatada, tanto a nível de Jesus como as coisas se encaminham dentro das profecias. Moisés também foi incrível. Sim. Como caminhou com o balaio, e daí eu fiquei sabendo que aquele balaio ele era feito de Palha, né? mas era um produto que repunava as piranhas e crocodilos que tinha no Rio Nilo. Olha só. Tu vê, né? E daí Moisés no balainho e a rainha lá encontra ele, pra ele, assim, olha, criar esse guri. Quer dizer, as coisas se Fantástico, caminham. né? Nossa Senhora, é muita sabedoria. Nessas coisas da Bíblia que se fala que o Novo Testamento ele é calcado no conhecimento dos homens, daí eles podem ter criado a maioria das coisas para que combinasse com o Velho Testamento, com Isaías e com outros profetas. Eu acho completamente impossível ter todas aquelas palavras que Jesus citou, né? O Cacá me deu uma Bíblia de lá da sua igreja lá, onde a palavra de Jesus ela é grifada em vermelho. Eu lendo, assim, né? Como é que pode, né? Eu acho tão incrível aquilo lá, aquelas palavras terem sido rebocadas por Jesus ali, ser um invento, né, possível, e não somente as palavras de Jesus, mas o contexto do Novo Testamento. É impossível, eu acho, que homens criarem aquilo ali. É difícil. Então, eu acho que Deus guiando a mão deles e o pensamento deles, através de Deus se fazendo ali presente, foi sendo escrito. Tudo. Porque a Bíblia eu acho que é mais de 60, 70 anos para eles começarem a escrever o Novo Testamento, tá? Então é um tempão, né, cara? Como é que E outra, né? Como a gente encontra, ela é muito atual. Olha como ela é antiga. Só 4.000 anos, né? 4.000 anos, antiga, e ela é atual. Sempre que lê, a gente pode trazer para a situação real. Aqui, o Rodenbusch conheceu a gráfica dela. Claro que sim, né? A primeira. Rodenbusch, nosso colega, ele é bem antigo. É bem antigo. Não. Abraço, Rodenbusch. Nós falamos no início, né? Jesus, ele não foi apenas um carpinteiro. Então, quando ele falava com autoridade. Por quê? Porque Jesus mesmo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a própria verdade. Então, Jesus, ele veio e ele falou com autoridade, mas ele também demonstrou ser Deus por seus milagres. Ele demonstrou também ser Deus por seu amor, por seu carinho. E fez discípulos, né? E desses discípulos também nós temos, né, vários outros discípulos, igrejas e tudo mais. Então Jesus, ele foi muito mais do que um simples carpinteiro. Foi Deus Filho presente
que morreu por nós. E ele com aquela idade adolescente, eu não sei bem a idade dele, quando ele estava no templo rodeado por sacerdotes e formando e falando. Os caras perguntando pra ele E e ele ele falando. respondendo, né? Sim. Com conhecimento de causa, né? Que autoridade é essa, né? É, né? Então, até como menino já reconheceram a autoridade dele. Então, a palavra de Deus é fantástica e durante essa enchente foi muito comovente para mim distribuir Bíblias ali na Campina, no Rio dos Sinos ali, e as pessoas pegarem e dizerem: pastor, obrigado, eu perdi a minha Bíblia. E como era importante para eles essa Bíblia. Foi importante também outras coisas, mas eu vejo que muita gente entendeu a importância de Deus e a importância da palavra dele nesse tempo difícil. E as provações estão acontecendo e também a própria Bíblia, ela relata, né, está vindo pela frente, né? Sim. Não vai melhorar, vai piorar os tempos. E nós estamos vendo isso, né? Guerras e rumores de guerras e fomes e catástrofes. E eu acho que o tempo está se aproximando de Jesus voltar mais uma vez. Aí a questão é se estamos preparados. Né? É verdade. Tá preparado? Olha o climão, Tony. Sim. Eu tô olhando a cara do Tony aqui. O Tony tá preocupado. Não faz isso, cara. Mas Tu ficou pensativo. não, mas o senhor vê como uma possibilidade de as coisas estarem acontecendo e coisas ditas no Apocalipse começarem a... Sim. Tudo que está acontecendo hoje em Israel, na Síria, tudo isso temos que abrir o olho e avaliar, né? Pois é, e isso é uma coisa que muitas vezes eu me pergunto, né? É um pouco, sim, é bíblico também, mas é um pouco contraditório na lógica. Uma terra santa, né? Jerusalém, aquela região toda, né? E sofrer tanto e tantas guerras, né? E tanta maldade, tanta homem-bomba e confusão. Por que tudo isso naquela Terra Santa, né? Sim, ali se você olhar no mapa, é o centro. Jerusalém está bem no centro ali. E Deus colocou o povo dele, né? O povo de Israel ali no centro do mundo para ser luz, para ser um povo que espelhasse a Deus. Só que eles não fizeram isso, né? Mas um dia eu creio que Deus vai agir e vai agir na vida de novo do seu povo, e eu acho que eles vão mudar de coração. E eu acho que vai acontecer ainda muita coisa ali em Israel e naquela região, que é o centro do mundo. Pois é. Impressionante, né? Impressionante o que a gente vê e arrepia, né? Do noticiário, é assustador, né? Sim, são duas guerras que estão acontecendo, né? O jeito até uma terceira. E assim, bem de semana em semana surgindo as coisas, né? A Síria é a última desses conflitos que podem acontecer. Ô, Tony, mas Natal é época de paz, né? Eu acho que nós nem vamos pensar e focar muito nessa questão de guerra. Vamos falar mais em comunhão, em família, em alegria. Tannenbaum? Tannenbaum. Tu sabe, tu tá brincando, mas olha, Você não pode, cara. dia 14 passado, O que agora... é Tannenbaum? Tannenbaum é em alemão, né? Dinheiro. Árvore de Natal. A árvore de Natal. E daí a gente reuniu a família em 2 irmãos, né? O Natal dos primos com os tios e tal. E todos os natais eu provocava o Tannenbaum, né? E a tia Lili disse assim: esse ano nós vamos cantar o Tannenbaum. Vamos lá, o pessoal procura aí a letra no celular e nós vamos cantar. E todo mundo procurou a letra. Em alemão? Cantamos o Tannenbaum. Ah, mas
Meu Deus do céu. Saiu mais ou menos, né? Mas tu riu demais. Saiu mais ou menos, né? Mas foi legal, foi legal. Cara. Não, foi muito bom. Natal dos Primos sempre é muito bom. Isso é verdade, cara. Essa turma toda aí. E essa é a essência principal, né? Eu acho que isso a gente tem que levar também, assim, criar um hábito diferente. Isso minha prima Janine tem chamado de GGP, Gerente Geral dos Primos. Porque assim, para não deixar Gerente só geral. datas específicas para se reunir. Sim, ter o hábito, acaba cada um fazendo as suas coisas no dia a dia, correrio, e acaba se perdendo um pouco essa comunhão entre os queridos que gostam tanto, que tem uma história toda, porque a gente se reúne e começa a contar as histórias quando nós era moleque, na casa do vô e da avó. Então, assim, a gente poder se reunir não só em datas específicas, mas também se encontrar em outras datas. Né? Sim. Eu acho que a enchente, a pandemia, também trouxe esse ensinamento da gente não ficar tão guardado no seu cantinho, sim abrir uma comunhão maior, né? Nós celebramos em novembro o Dia de Ações de Graças, né? E reunimos muitas pessoas ali para agradecer a Deus pelas coisas. Certo. Também fazemos isso no Natal, a gente agradece a Deus pelas coisas. E sim, eu acho que em meio a tanta tribulação e conflito, é bom a gente refletir em algumas coisas bem positivas, né? Porque Natal traz esperança, né? É o momento em que Deus enviou o seu Filho. Né? Também traz amor, porque o maior presente que Deus deu é o seu Filho. Né? E também traz essa paz que vocês falaram, né? Uma paz que não é uma paz passageira, mas é uma paz eterna. O príncipe da paz veio, né? E também é algo que traz conforto, né? Fala em Isaías 9 sobre o menino que ia nascer, ia ser Deus Emmanuel, isso é Deus conosco. Então, temos esse conforto de um Deus que está ali do nosso lado. Também podemos celebrar essa salvação que a gente tem falado durante esse tempo aí, que antes estávamos perdidos, mas agora nós podemos encontrar salvação. E eu lembro lá em Gramado, lá no lago, né? Eu chamava do Lago de Fogo ali, né? Tinha os tenores italianos lá que cantavam. Lindo, né? Lindo. E uma das músicas que cantavam era em inglês, Amazing Grace, né? Falava da graça de Deus. E me levava ao choro, sempre, né? De pensar que durante o Natal nós temos a graça de Deus demonstrada. Então, muitos motivos para celebrar, né? Muitos motivos para a gente se alegrar no Natal. Comprou o Pecchia para nós? Pecchia? É. Um italiano falando Pecchia é porque o troço tá ruim. Tá. Comprou o regalo? O regalo. Ai. Não, mas isso aí a gente tem que ver mesmo. Tem que analisar o Pecchia. Mas o Natal... E a questão agora, nós vamos falar da simbologia do Natal comercial, né? Quando ele falou brincando do presente, do Papai Noel em si. O que o senhor me diz disso? Eu, como pai, falava para os meus filhos do Papai Noel, né? Mas chega a um ponto em que a brincadeira, né, precisa ser explicada um pouquinho, né? Então, sempre chegava aquele momento de dizer Papai Noel, Homem de Neve e tudo mais, isso tudo é história. Agora, a chegada de Jesus não é a mesma coisa. Isso é história de verdade, isso é fato, é real. Mas é legal, a gente gosta de cantar os hinos natalinos, a gente gosta de ter a árvore de Natal e decorar, fazer, né, toda a decoração ali. Então, eu acho que é saudável, acho que é importante. Presépio, né? Sim. Presépio lá embaixo da árvore de Natal. Tem a minha tia lá, ela tem filhos tudo grande, ela faz a árvore de Natal, faz o presépio. O pai montou a árvore de Natal, montou o presépio. Quer dizer, assim, é uma tradição bacana, é uma tradição legal, né?
mesmo não tendo mais criança em casa, mas tem aquele momento de advento, né? É verdade. Sim. Tem o advento, agora veio a palavra, né? Uhum. Esse preparo, explica ele um pouquinho para nós, teologicamente falando. O advento, eu acho que é mais uma tradição católica, mas eu e a nossa família temos adotado isso de 25 dias antes do Natal, cada dia a gente tem uma reflexão, né? A gente faz uma reflexão dentro da palavra de Deus, cada dia. E eu gosto de fazer isso por mim, né? Eu tô lendo, mas também às vezes de passar isso para a família, sentar as crianças e estudando isso. Às vezes tem até algumas coisas de, assim, você escolhe um chocolate por dia, um presentinho por dia, é para te preparar para o Natal, mas a reflexão é aquilo que está vindo, é a celebração de Jesus. Na igreja luterana acontece na coroa o acendimento das velas toda semana. Acende uma vela 4 semanas antes, né? Assim, acontece, né? Não é um daí da igreja católica, mas eu acho que eu acho que tem a luterana também tem. Talvez a tradição batista tem tido um certo cuidado com algumas coisas dessas, mas estamos resgatando um pouquinho isso, a importância de refletir na história do Natal. a tradição, né? Uma tradição tão bonita, né? Sim. Cacau, o assunto tá muito bom, mas eu acho que a gente vai para a segunda parte dos nossos break aí, do comercial. Vamos lá, já estamos com 1h06 aí de programa. Uhum. Vamos rodar a segunda parte. Bora lá então, vamos para os nossos comerciais. Muito bom. Continua o assunto do Natal aqui no intervalo, mas a gente pede para você, vai lá, te inscreve no nosso canal, dá o teu joinha, aciona o sininho, compartilha o nosso canal. Vale a pena conferir sempre. Pastor, a comunhão entre as famílias acontecendo direto, né? E depois as férias para os Estados Unidos lá também. Qual é o período que o senhor vai ficar fora? Eu vou ficar 3 semanas em janeiro. 3 semanas de janeiro. Eu vou passar um tempo com os meus pais. Meus pais estão em Pennsylvania, que fica perto de Filadélfia. Meu pai tem demência, então é um pouco difícil para mim estar longe quando ele está passando por essas dificuldades, minha mãe também. Mas vai ser muito bom vê-los. Vou passar um tempo com eles. Depois eu vou voltar por Amazonas. Eu vou visitar alguns dos nossos missionários que estão naquela região ali perto de Benjamin Constant, ali perto da Colômbia. Esse trabalho de missionários ali no Amazonas é da congregação de vocês. Sim. Como é que ele funciona? Temos um hospital lá. Hospital. Sim. Santo Antônio do Içá. E São Paulo de Olivença ali.
Então, anos atrás, tinha grande necessidade por saúde e nossa missão, nossas igrejas viram essa necessidade e enviaram, então, cirurgiões, pediatras, pessoas assim, formadas em medicina para ajudar naquela região. Fantástico isso. Sim. E tem uma história de anos e anos ajudando naquela região. Mais ou menos hoje, atualmente, quantos missionários tem lá? Lá, agora está quase que se encerrando. Por quê? Porque o governo finalmente conseguiu estabelecer um hospital deles ali naquela região. E um dos nossos missionários ajuda ainda ali naquele hospital. E o hospital da nossa missão é mais neonatal e partos e tudo. Mas antigamente não tinha nada, né? Não tinha nada naquela região. Então, hoje a necessidade é menor. Então, provavelmente, aos poucos ele vai se encerrando esse trabalho. Mas tem sido uma bênção através dos anos. E fora do Amazonas tem outros estados que têm trabalho de missão? Sim. Eu sou diretor regional. Sim, diretor de nossos missionários no Brasil. Temos uns 50 Nossa. famílias. Então, no Amazonas, Natal, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Nós temos missionários trabalhando em ensino teológico, nos seminários. Nós temos missionários que trabalham com jovens e crianças. Temos também pessoas que nem eu que são pastores de igrejas, iniciando igrejas, trabalhando em aconselhamento. Vários grupos de missionários no Brasil. Isso faz muitos anos. Meus avós vieram como missionários solteiros para Manaus em 1939. Tinha um carro em Manaus naquela época. E Nossa. meu avô e a minha avó se conheceram e casaram. E plantaram várias igrejas naquela região ali. Isso era o fim do mundo naquela época. Imagino. Fim do mundo. E hoje tem várias igrejas, inclusive essa Bíblia aqui tem o nome da igreja, eles celebraram 80 anos de vida. Puxa. Sabe que nós fizemos um podcast aqui com um rapaz do Chile que veio de Vespa e ele também tinha essa finalidade. Equador, tá certo, eu falei errado. Um pouco diferente, né? Chile e Equador. E ele veio de Vespa, foi pelo Rio Grande do Sul, ia atravessar o Brasil, e a gente conversando como ele sustentava, e ele também falou que fazia a missão. Levava a palavra e seguia se virando do jeito que dava, e ele queria fazer essa aventura missionária. Então, quer dizer que tem várias formas, né, e jeito das pessoas seguir o seu legado, né? Meu avô tinha 20 e poucos anos, 21 anos. E entrou num navio e 6 semanas depois chegou no Amazonas. Ele chegou com aspirina no bolso e as pessoas quase que morrendo de febre. Ele dava aspirina e eles melhoravam, achavam que ele era alguém que curava, né? Mas só o fato de ter aspirina, de ajudar com outras coisas, Puxa, né? Foi assim uma grande bênção para muita gente anos atrás, né? E daí essa evolução, né? Essa evolução de hoje, do jeito que nós estamos com a comunicação, por exemplo, que estamos Sim. aqui falando pro YouTube, vai ficar eternamente gravado esse podcast. Imagina, o pessoal não imaginava tanto tempo atrás o problema de comunicação chegaria hoje, né? E a gente vai chegar futuramente também. Porque mais alguns anos, aonde isso vai chegar, né? Eu posso comunicar com os nossos missionários lá no Amazonas através do WhatsApp, através da internet, que antes não tinha nem como. Fazer uma reunião online e aí por diante, né? Maravilhoso, né? Sim. Agora é uma call. Agora o que é? Call. Call. Vamos usar uma call. Sim. Cacá, vamos para as considerações finais.
Pode ser. Não tem mais nada para comentar sobre nada, então tá bom, vamos para as considerações finais. Falta fazer a pergunta, então, pastor, se a gente teríamos mais... Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem está nos assistindo e teve vontade de conhecer, de participar, de estar ativo lá na comunidade de Dois Irmãos, é só chegar? É Como só funciona? chegar. Só chegar. Gramado com Lourenço Hack. Bem próximo ao centro ali, à prefeitura. E será bem recebido. Nós temos um grupo de irmãos para recebê-los na porta. Pode assistir domingo The Chosen. Isso aí Vai é ser bacana. uma bênção. E você vai ver ali uma família, um grupo de pessoas que irá recebê-los bem, mostrar o amor de Deus. Temos as redes sociais da igreja? Temos o Insta, posso passar para ti. Vou colocar na descrição do vídeo aqui para todo mundo. Isso, coloca aí, daí perfeito. Isso. Aí o pessoal que quiser procurar, né? Nós não somos uma igreja grande e somos uma igreja nova, né? Mas eu creio que ali você vai receber um pastoreio, uma ajuda, um encorajamento. Nós falamos do dia do Natal, mas fora o dia do Natal, fora as férias do pastor, qual é que são os dias e horários de culto? Então, nós temos o culto domingo à noite. Em janeiro vai ser domingo de manhã, mas normalmente domingo de noite. Nós temos menos cultos ali no prédio. O que nós estamos fazendo? Reuniões nas casas. Aí o pessoal pode estudar a Bíblia com familiares, com amigos. Mas temos reunião de jovens no sábado, temos reunião de crianças no sábado à tarde. E temos quiropraxia na segunda, nós temos aulas de inglês terças e quintas. Às vezes temos reunião de jogos, que a gente joga jogos de mesa. Tem várias coisas acontecendo durante a semana. Muita coisa a gente coloca no Insta, como podem acompanhar e nos visita. Ótimo. Agora sim, então, Tony, considerações finais. Eu falando com o pastor aí, a gente vê mais uma vez o amor que Deus deu para nós naquele momento, continua passando nesse tempo todo que eu já passando esse amor. E as pessoas acho que devem ter isso no dia 24, vão estar reunidos com ele e tal, e retratar esse esse amor, né, pro outro, para que o outro também sinta que realmente vale a pena crer em Deus, né, crer em Jesus. Na verdade, ele veio para nos salvar e mostrou isso, né? Com os olhos que veem e dita, né? Então, acho que eu faço apelo para que você creia em... Tá, Magu, mensagem final. Não tomei cartão. Não, parabéns, amigo. Eu pensando assim... Nem do pastor, que é aquela vez lá do bispo, do Monsenhor ali, foi feio o negócio. Não, eu fiquei pensando em que momento ele vai se alterar para nós meter um Não, cartão, eu né? tô aqui, hoje eu tô bem prestando O pastor atenção. tá presente. Não, Obrigado, Magu, tu te comportou. É isso aí. Obrigado aí pelas Olha, palavras. foi um prazer. Kaká, meu super técnico, Kaká Bernardes. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui desta live, que não foi live, e eu sei que você escreveu aqui na lateral achando que era ao vivo, e a gente não vai responder. Muito obrigado por ter participado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que logo teremos novidades aqui pro ano que vem. Muito feliz pelo programa de hoje, porque eu fico aqui durante um ano inteiro falando maluquices. E sim, senhoras e senhores, esse é o meu pastor, é a minha igreja. Olha só, o Kaká quer se salvar, hein? Que loucura!
né? Eu quero ir pro céu com meus amigos, né? Eu preciso. Esse é o meu pastor, o pastor Randall, que é um homem muito legal, muito querido, tá acompanhando a minha vida e pastoreando a minha família. Muito obrigado. Olha aí, muito legal. Pastor Randall, considerações finais, então, aquela mensagem de saideira. Ok. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Natal é isso. É Deus nos dando o maior presente, que é o seu Filho, para nos salvar. Receba esse presente, o maior presente do Natal. Certeza. Olha aí, agora para a gente encerrar então com chave de ouro, Pega, Léo. vamos para o Pensamento do dia. Como se diz pedreiro em japonês? Takamasa no muro. Cacá, nós estamos vendo tão bem, né, Cacá? Cadê o cartão vermelho? Ó, o cartão vermelho. O pastor quer dar um cartão pro Tony. Takamasa no muro. Olha aí, ó, cartão. Que isso, cara? Cacá, dá o teu tchau aí, Cacá. Como é que eu vou me salvar, pastor, com esses amigos que eu tenho aí? É só pecado. Até o próximo programa. Tchau pra todo mundo. Um maravilhoso Natal com a família em paz e em Cristo. Tchau, tchau. Ah, cara. Eu fiz isso por meus filhos. Meus filhos, eu faço.